Muito boa noite, né? Boa noite você que nos acompanha. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o Genuca, goleiro de futebol de salão do time do Tiradentes. E vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a vida dele. A partir das 19 horas a gente vai estar conversando com o Genuca. Mas antes quero chamar você, a sua atenção. Você que trabalha com vendas, você que tem comércio porta a porta, você que vende para os amigos, para a vizinhança, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Vou lhe dar uma dica de algo que vai facilitar a sua vida na hora das suas vendas. Você já ouviu falar, você já conhece da Mercado Pago? Pronto, a Mercado Pago é essa máquina que veio para facilitar a sua vida. E tem um detalhe muito interessante. Eu digo porque eu uso, essa é a minha, adquira já a sua. Dinheiro na conta em menos de 24 horas. Isso eu garanto para você. Ligue agora mesmo, 98785-9367. 98785-9367. Fale com o Rafael e adquira a sua agora. Aceita cartão Elo, Master, Visa, Diners. Então são vários cartões que ela está aceitando. Liga agora mesmo. 98785-9367. Se você não decorou aí o telefone para ligar, você pode entrar em contato com a gente no final da nossa live, que eu passo para você o telefone do Rafael. E o valor da máquina, R$ 30. O estoque está acabando. Vale até quando durar o estoque. Tá certo? O estoque está acabando. R$ 30. Aceita cartões, vários cartões. E você facilita as suas vendas e a sua vida. Bom, já são quase 19 horas. Vamos estar conversando daqui a pouquinho com o Genuca, aqui no nosso portal Show de Esportes. E convido a você a estar conosco por mais ou menos 1 hora, 40 minutos. Vai ser a nossa live, a nossa entrevista, nosso bate-papo. Convido você a ficar conosco nesta noite, tá bom? Já quero abraçar aqui a Yara Dian, que está acompanhando, o Jorge Bruno, um abraço grande para o produtor Jorge Bruno, que vai estar conversando conosco aqui amanhã. Depois tu divulga aí, Jorge, quem é o entrevistado de amanhã, porque eu confesso que não decorei, tá bom? Davi, né, está aqui conosco também, obrigado já. Eu já vou pedir ao Genuca que possa já entrar aqui em contato conosco, se ele estiver aí nos acompanhando, para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo com esse grande goleiro, esse amigo que a gente fez através do esporte, o Genuca, tá bom? Landi, ou é Yandi, ou é Landi Biel, creio que seja esse o nome, bota um ok se for esse. Obrigado aí por estar já nos acompanhando aqui no portal Show de Esportes. Esse trabalho que a gente tem feito, eu, Ricardo Silva, deixa eu me apresentar, né? Sou Ricardo Silva, e o Jorge Bruno. A gente tem feito esse trabalho de entrevistas, de bate-papo, de conversa, enquanto dura aí esse isolamento social, que a gente não sabe até quando isso vai, mas a gente acredita que que isso possa acabar o quanto antes e que as pessoas possam ser libertadas deste mal que tem assolado o nosso estado, o nosso país e o mundo de forma geral, né? Já vamos estar conversando com o Genuca a partir das 19 horas. Ele já pode aí, Genuca, nos dar aí o aceno para que a gente possa já entrar já em contato com você, né? Para a gente começar aqui o nosso bate-papo com esse goleiro, o goleiro Genuca, goleiro do futebol de salão, goleiro do Tiradentes. Você tinha que conversar um pouquinho como começou a carreira dele, por onde ele passou, quais foram os times que ele passou, para a gente ficar sabendo um pouco mais aqui da vida desse. Aqui um pouquinho a nossa tela para que a gente melhore aqui a nossa situação. Tá aqui. Eu creio que agora já vai estar dando certo. Genuca, você já pode chamar a gente aí. Pronto, eu já vou visualizar a chamada para quem o Genuca. Já estou aqui atualizando para que a gente possa, aguardando já a entrada do Genuca aqui para a gente, tá ok? Eu já estou ouvindo aqui. Você está me ouvindo, Genuca? Oi, tudo bem? Tô sim. Bom, pronto. Muito bom. Boa Prazer noite. recebê-lo aqui. Prazer recebê-lo. Bom, Antônio Roberto da Costa Genuca Júnior. Que prazer recebê-lo aqui na nossa live, Genuca. Boa noite.
Boa noite, Ricardinho. Me permita chamar assim, que você é um amigo querido. Obrigado. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Agradecer aí pelo convite de poder estar conversando com os seus espectadores, com os seus seguidores e também com alguns amigos que a gente pôde, que a gente avisou aí que ia estar falando hoje. E Uhum. é isso, a gente está aí à disposição Bom, e pode mandar brasa. estão me falando que o meu óculos reflete muito, né? E eu confesso a vocês, sem o óculos eu não vejo nada, mas eu não vou ler nada. A gente vai registrando aqui a audiência do pessoal na medida do possível, tá certo? Bom, Tá Genuca, certo. você é calcaiense? Ou veio morar em Calcaia? Fala um pouquinho da tua história. Cara, assim, eu sou calcaense, né? Eu brinco dizendo que eu só não nasci aqui por capricho, né? A minha mãe, Uhum. quando estava grávida, ela foi até, na época, a única maternidade que tinha em Calcaia, que era Paulo Sarazate, né? E como não tinha vaga lá, não teve oportunidade, aí teve que se deslocar para a maternidade no Antônio Bezerra, para eu nascer em Fortaleza, só por causa disso. Mas sempre morei em Calcaia. Quem fez o meu parto foi o doutor Zé do Carmo, né? Muito Olha aí, conhecido, fez muito parto, e acho que metade da Calcaia nasceu pelas mãos dele. é verdade. É. E moro na Grande Jurema, sempre morei aqui, sempre vivi aqui, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa terra querida. Muito bem, o Gabriel está aqui nos acompanhando, o Eliel, acho que é Elielton, né? Acho mais ou menos isso também. Obrigado aí por estar nos acompanhando na nossa live. Genuca, quando começou aí a despertar em ti esse desejo de jogar o futsal na tua vida? Ricardo, a minha história ela começa através de um projeto social e talvez por isso, na verdade não talvez, mas por isso eu acredito muito no poder social, né? Para que você possa Uhum, utilizar ferramentas como o esporte, né? Existem várias ferramentas, arte, cultura, mas eu acredito que a ferramenta do esporte ela é muito abrangente e foi através dessa ferramenta que eu fui alcançado, não só como atleta, mas como alguém que estava em formação, né, como cidadão em formação. E eu comecei uhum, num projeto muito conhecido chamado Projeto ABC, que era um projeto muito uhum. forte, né, que tinha em Fortaleza, chegou a ter alguns aqui em Calcaia, no São Miguel, era o mais antigo, depois teve um ali próximo ao Campo do Remo, que depois virou o CRAS, e aí a gente começou a dar os primeiros passos naquela oportunidade, né. A gente Foi. foi se desenvolvendo. Meu primeiro professor lá foi o professor Cacau, foi atleta profissional, hoje é professor no Colégio Guadalajara. E aí, Sim. naquela oportunidade, a gente foi desenvolvendo, aí tivemos a oportunidade de começar a integrar seleções seleção da escola, né? Eu estudei no Guadalajara, depois eu fui estudar no, no Colégio Luzardo Viana, e aí a gente foi sempre participando dessas seleções, né? Fui convidado para outras seleções de outras escolas, e como o grande sonho todo atleta é ser jogador de futebol de campo, né? Eu Uhum. comecei a ir para a enveredar também pelo campo. Aí aos 13 anos eu tive a oportunidade de ir fazer uma sequência de testes no Ferroviário, na época o professor Paulo André. Passei uma semana fazendo o teste, fui aprovado, e aí ficava naquela rotina, estudo, né? Nunca abandonei a escola, em hipótese alguma. Aí ficava na rotina, estudava pela manhã no Luzardo, treinava na seleção às 11 da manhã, pegava o Uhum. trem, ia pro treino, né? E treinava à tarde, aí à tarde, né? Já chegava em casa, lanchava, ia pro treino à noite na época eu também jogava já na época MD Esportes, né? Que era o professor Clenilson, né? Que você conhece bem, que hoje está à frente Uhum. do Jurema. E é Isso. isso, as coisas foram acontecendo, né, desde criança. Num determinado momento, eu já com 18, 19 anos, já bem desenvolvido, na época eu já estava no Ceará, né, eu passei 5 anos nas categorias de base do Ceará. Ontem eu até conversei com o Jefferson, né, que foi goleiro, muito conhecido, e falando com ele que ele foi uma grande inspiração que eu tive quando criança, né? Uhum. E quando eu estava subindo, né, saindo na época no sub-20, a gente treinava algumas vezes com um profissional,
E aí eu tive a oportunidade de lidar com ele algumas vezes, né, no profissional, e ele, cara, ele era fantástico com a gente. É uma coisa que motivava muito, né? E eu tava comentando com ele, ele falando, pô, que legal e tal, que ficou essa admiração, e aí a gente passou, chegou um momento que as coisas não foram como a gente sonha, né? Como a gente sonhava, aí eu resolvi dar um tempo no futebol, aí fui estudar, né? Eu me formei, sou técnico em contabilidade, depois me formei em ciências contábeis, depois me formei em gestão de empresas, estou agora me formando, terminando a pós-graduação em gestão pública, daqui a pouco começando o mestrado ano que vem, e aí a gente, né? Aí depois, em 2015, a gente começou a se dedicar, né? Já formado, sou funcionário público, né? Inclusive mandar um abraço aí para meus amigos aí da Polícia Militar. A gente também tem algumas competições bem legais lá, bem competitivas. Pessoal lá da PRE, da CPG. E aí voltei, comecei a voltar, tava pesado, e voltei para brincar mesmo, sem grandes aspirações. Aí as coisas foram dando certo, né? Alguns acham que foi sorte, outros acham que é porque acabou dando certo mesmo. Eu acredito que foi a vontade de Deus. E aí a gente teve algumas oportunidades legais. Nessas oportunidades, né, jogando em algumas competições fora do estado, dentro do estado, a gente teve algumas boas participações. Aí fui para um sul-americano pelo Tiradentes na época, em 2016. Joguei pouco, eu fui já lesionado. Aí, em 2017, surgiu a oportunidade, né, através da Seleção Brasileira de Futebol, da Associação Mundial de Futsal, né, sempre faço questão de destacar, né, que é da AMF, né, que é padrões FIFUSA. A gente foi, em 2017, para 4 amistosos na Argentina. Na oportunidade, desses 4 amistosos, eu só pude jogar um desses amistosos, né, talvez eu não fosse jogar nenhum, mas só pela oportunidade de estar lá já era uma coisa bem, assim, algo que eu nem sonhava acontecer um dia. E aí na 4ª oportunidade, o goleiro titular, né, que estava jogando, que era o Danilo, que hoje joga no Japão, um amigão que a gente tem, e aí ele se machucou com 2 minutos de jogo, e aí eu entrei com aquela batata quente, né, com aquela fogueira, o time já estava perdendo, 1-0, com 2 minutos de jogo tinha tomado um gol, ele se machucou e tal. Aí eu tive essa oportunidade, entrei, fiz muitas intervenções, algumas assim que até hoje eu não sei como eu fiz. Eu costumo dizer que foi a mão de Deus. E aí naquela oportunidade a gente ganhou a partida, né? Foi dos 4 jogos, né? Daquela mini competição que a gente participou, né? Série de amistosos. Foi a única partida que a gente venceu. Fui escolhido o melhor jogador da partida e tal, e assim, foi uma festa, foi algo bem interessante. Aí depois veio uma oportunidade de ir para a Rússia em 2018, pela seleção também, né, MF Fusa. 2019 agora a gente foi para o Mundial, fui como terceiro goleiro, já nessa oportunidade já não joguei, mas é isso, foram boas experiências e a gente fica muito feliz. Essa sua entrada aí foi em 2017? Na seleção? Sim, essa que o goleiro ficou machucado, você teve que entrar? Foi em Pronto. 2017, Então porque... você deve lembrar dessa manchete. Goleiro cearense sai da reserva, brilha e Brasil vence a Argentina em amistoso de futebol de salão. Genuca Júnior fez boas defesas durante o jogo e ainda defendeu o pênalti. A série de jogos... E aí vai, a matéria é muito grande, eu quis trazer. Foi mais ou menos, foi nesse dia mesmo, né? Foi. Essa O que isso matéria representa para você? foi O que isso representa para você na época? Cara, na época foi algo que me deixou sem dormir algumas noites, né? Principalmente a noite da partida, né? Porque, como eu te disse, né? Era algo inesperado, eu voltei para brincar. Eu nunca parei de fato, porque a gente sempre ficava nas competições dentro da corporação, dentro da polícia, brincando, se divertindo. Mas, tipo, eu cheguei. Meu peso ideal para competições de alto rendimento é 78, 80 quilos. Eu cheguei a 95. E aí, quando eu voltei a jogar, eu tive que perder quase 20 quilos, né? E foi uma loucura na época. A gente teve essa oportunidade, principalmente de ir para a seleção, e lá a gente
Cara, eu já estava muito encantado com a oportunidade, os ginásios, todos os jogos eram lotados, como foi no Mundial, o ginásio com 7, 10 mil pessoas, e apesar de a gente já ter 34 anos, né, a gente, eu não tinha visto aquilo daquela forma, né, dentro de quadra, e cara, foi assim, fantástico, eu só agradeço a Deus pela oportunidade, acho que nada teria acontecido da forma como aconteceu se não fosse de acordo com a vontade dele. E eu agradeço muito porque realmente foi mais ou menos assim que aconteceu. Foi uma brincadeira que deu certo. É isso? Digamos assim? Pois é, a gente voltou para brincar, né? Era um sonho de criança que a gente levava muito a sério. Depois a gente voltou meio que para brincar. A gente foi vendo que as coisas foram dando certo e como eu te disse, né? Alguns ou muitos podem achar que foi sorte, e eu até acredito que seja sorte mesmo, mas eu levo comigo algo que eu aprendi no primeiro curso superior que eu fiz com um professor que era muito inteligente. Ele dizia assim, caras, existe sorte, mas sorte é o cruzamento da oportunidade com a preparação. Se Isso. você tem a oportunidade e não está preparado, você não vai aproveitar. E eu lembro que na época eu treinei muito, eu me dediquei muito, contei com o apoio de muitos amigos, de professores, né? Cita aqui até o professor Clenilson, que faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas me ajudou muito na época, e outros professores. E quando surgiu a oportunidade de fato, né, de jogar e tudo, aí acontece que a gente foi lá e graças a Deus deu conta do recado. Como eu te disse, a gente fez algumas defesas assim que até hoje eu não sei como aconteceu, defendi pênalti e tal. Fomos escolhidos, fui escolhido como melhor jogador da partida, né? E isso não é à toa, né? Isso é realmente reconhecimento daquilo que você fez em quadra, né? Bem, Então, é isso. mano, o pessoal do Tiradentes Cariri tá aqui acompanhando, mandando aí esse alô para eles, obrigado aí. O Wanderson diz assim: boa noite, meu goleiro, sou fã desse cara, um amigo. Tanto você é orgulho para a gente. As pessoas passaram a É, gostar e admirar pelo teu trabalho, né, Júnior? graças a Deus. O Tiradentes Cariri, né, é um projeto muito bonito, que é liderado pelo Cabo Matias, também policial militar, né? Não sei, eu sou servidor público, como falei, sou policial militar, né? Cabo da Polícia Militar. E o Matias faz um projeto fabuloso lá, através do Tiradentes, Cariri. E o Wanderson é professor, treinador de goleiro, educador físico, um cara também que me ajudou bastante. E, graças a Deus, das oportunidades que eu tive, fui bem, foi graças a ele aí. E as amizades que a gente foi cativando, né? Obviamente, não dá para ser amigo de todo mundo, que às vezes a gente acaba chateando alguém por alguma oportunidade ou outra, mas graças a Deus a gente fez muitos amigos e eu fico muito feliz de poder ter essa amizade, né, de pessoas sérias, de pessoas que realmente gostam de você, de querem o seu bem, e o Wanderson é uma dessas pessoas aí. Um abraço, Wanderson. Ô, Genuca, quantas convocações você teve para a seleção brasileira? Teve a de 2017, né, Hum. que foram 4 amistosos na Argentina lá, que a gente jogou lá na província de Misiones, na Argentina, que era o que em 2019 foi a sede do Mundial, né? Por isso que teve esses 4 amistosos, que era o desafio mundialista, uma espécie de torneio entre as duas seleções. Em 2018 teve a convocação para a Rússia, né, para uma competição chamada Intercontinental de Futebol de Salão, na Rússia, em Moscou. Na verdade, numa localidade chamada Yerchovo, que é colada com Moscou, né, Moscou muito grande. E aí a gente também foi em 2018. E em 2019, que foi o Mundial, Campeonato Mundial de Futebol de Salão, AMF, que foi justamente na sede dos amistosos de 2017, que aí nessa oportunidade eu fui como terceiro goleiro, também convocado. A opção de ir para o gol, você sempre desejou ser goleiro ou foi por acaso você foi para o gol? Como é que foi que isso aconteceu na tua vida? Cara, assim, quem joga comigo sabe que eu não sou muito habilidoso com os pés. E aí eu queria muito ser jogador na época
na época de criança, né? Só que eu não era muito habilidoso. E aí eu comecei a jogar no gol. O pessoal começava a me colocar no gol, né? Vai ficando no gol, vai ficando no gol. E aí eu fui tomando gosto, eu fui me adaptando. E aí quando eu fui pro projeto, né? Projeto ABC, na época, eu já fui como goleiro. E aí, em todos os locais que eu passei, sempre foi como goleiro. Até algumas pessoas falavam, né? Quando eu fui fazer o teste no Ferroviário, depois no Ceará, assim, ó, cara, tu tenta como goleiro, se não der certo, tu tenta de lateral, tu tenta no meio de campo, tu é alto e tal. Eu disse, meu irmão, se eu for e não der certo de goleiro, não vai dar certo das outras. É verdade. Aí, sempre, graças a Deus, sempre deu certo como goleiro. Uma pergunta aqui do Jorge Bruno, nosso parceiro, que vai estar aqui amanhã na live também. Qual a diferença da seleção da CBFS, CEBS, né? E da AMF? A CBFS é a Confederação Brasileira de Futsal, né? Que é ligada diretamente à FIFA, que há alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, foi ligada diretamente à FIFUSA. E num determinado momento, a FIFA ela quis trazer para si todo o esporte relacionado à bola e chutar, a FIFA entendia que era dela. Então ela tentou trazer a FIFUSA para, né, perto, né? Só que naquele momento, os dirigentes da FIFUSA, né, com sede na grande maioria dos países, eles não aceitaram, e aí ficou a divisão, né? E como a FIFA é bem mais poderosa, né, a FIFA ela acabou trazendo para perto algumas confederações, entre elas a Confederação Brasileira de Futsal, que era a maior, né, o maior praticante de futsal na época, e acredito que seja até hoje. E aí aconteceu que ficou essa divisão, né? FIFUSA, CBFS. Aí a AMF, por que a AMF? Porque a FIFUSA, com o decorrer dos anos, né, ela foi perdendo força, e aí na tentativa de salvar o esporte, né, porque o futebol de salão, né, original, o futsal original, ele não é uma categoria, uma modalidade, ele é um esporte mesmo. Não é eles não entendem que é algo, um braço do futebol. A compreensão de que é um esporte mesmo, futebol de salão, aquele lateral com a mão, aquele original, né, de quando foi criado. E aí foi criada essa entidade chamada AMF, que era como se fosse, que na verdade é como uma sucessora da FIFUSA, né? Mas aí até hoje utiliza-se o termo AMF FIFUSA, né? AMF de Associação Mundial de Futsal e FIFUSA de Federação Internacional de Futebol de Salão. Muito bem. Agora, Genuca, a gente conversa daqui com o Genuca, nesse bate-papo, muita gente aqui entrando e conversando conosco também. Eu queria falar um pouquinho, a altura, né? Eu já conheço pessoalmente, é uma pessoa alta. Pro futsal isso nunca lhe atrapalhou, não? Pro futsal, não, na verdade não. Eu tenho 1,81 m, né? Não, para os padrões do campo não são tão ideais, mas assim, eu conheço muitos goleiros que tinham mais ou menos a minha altura, até um pouco mais baixo, que deram certo no futebol, né? E varia muito com impulsão e tal. Quem trabalha, principalmente treinador de goleiro, sabe que isso faz uma diferença, né, também. E aí eu, graças a Deus, eu sempre me dei bem muito no futebol, só que no futsal era mais a minha praia, né, que foi quando eu comecei, já foi no futsal, apesar de ter deixado um pouco de lado para tentar mais o campo. Mas aí quando eu voltei, eu entendi que o futebol de salão era realmente a praia que mais se adaptava a mim, né, pelo tamanho, já você tem uma envergadura um pouco maior e acaba ocupando um pouco mais de espaço e tal, uma certa agilidade que a gente sempre teve, e aí vários artifícios que você vai adquirindo, que você vai trabalhando e você vai utilizando dentro dos jogos, né? Agora, o futebol de salão do Ceará, ele teve um tempo de ouro aqui no estado do Ceará. Você ainda alcançou um pouquinho desse período, Genu? Olha, na época do período de ouro do futsal, né? Já na época de grandes nomes, né? Como Gero, o próprio Manuel Tobias e outros aí, eu já peguei já o finalzinho, né? Que foi quando houve mais ou menos a divisão, houve aquela divisão, né? Da FIFUS e tal. E aí chegou uma época, eu lembro, quando eu era criança, bem criança ainda,
chegou uma época que as regras do futsal elas mudavam constantemente. Quase que mensalmente havia mudança. Já não era mais lateral com a mão, o goleiro antes não podia sair da área, depois passou a sair. E eu lembro que na época, ainda criança, né, começando a praticar o esporte, começaram a ter essas divergências, essas mudanças que acabava confundindo. Aí eu acabei pegando esse finalzinho, né, do período de ouro do futebol de salão do nosso estado. É fato que a gente tem outras grandes equipes, agora recentemente, como o próprio Horizonte, o Ceará hoje, né, e outras equipes aí que passaram, mas particularmente eu acho que não se compara ao que a gente vivenciou aí na década de 80, 90, com o Sumov, né, e outras equipes, o Banfó e outras equipes. Verdade. Agora, você hoje ainda é atleta do Tiradentes, né? Na verdade, hoje o Tiradentes Futebol de Salão, né, futsal, a gente meio que está inativo, né, a equipe ela está inativa, por vários fatores aí que são da esfera administrativa, e a gente estava pretendendo, né, até retomar o projeto, mas a gente não sabe, na verdade eu acredito que não vai ser possível essa continuidade através do Tiradentes, né. Aí existem algumas possibilidades que a gente está estudando ainda, que é o próprio Sumov, né, que a gente jogou no Campeonato Cearense ano passado, e o próprio Caucaia, né, que também na verdade eu digo que é um sonho, porque eu acho que é um sonho de qualquer pessoa, de qualquer atleta jogar e vestir a camisa da sua terra, da sua cidade, mas ainda são possibilidades que não tem como a gente ainda trazer assim algo mais certo, até por conta da situação que a gente está vivendo, né? Mas já existiam conversações com o próprio Coronel Gomes, né, que é o presidente do Sumov, o próprio presidente do Caucaia, né, que é o Roberto Góes. Existiram algumas conversas, mas com a situação ainda tá bem incerta, né? Certo. Além do Caucaia, você falou Caucaia não, Tiradentes, Sumov, você passou por onde na sua carreira como atleta? Olha, como atleta a gente passou desde criança, né, seleções de escolas, como eu falei, a gente pôde passar também pela ABB, né, do saudoso, do grande professor Salmito, né, que é muito conhecido no futsal, seleções do Integral, o Salomé Bastos e MD Esportes, né, que na época é dirigido pelo professor Clenilson, também MS Futsal, o professor Paulo Monte, né, o Paulinho, também muito conhecido no meio do futsal, um cara inteligentíssimo, e a gente Tiradentes, o próprio Jurema Futsal, a gente acabou, não passei por muitas equipes, talvez umas 9, 10. Caucaia não, né? No passado. Caucaia jogou muito intermunicipal, né? Você não passou, né? No Caucaia a gente jogou na época que a seleção de Caucaia basicamente era o Luzardo Viana, né? Que era a grande referência do esporte dentro do município, principalmente futsal, handball. E aí a gente teve, sim, representando o município pelo Luzardo Viana, na época, o professor Fabão, né? Também muito conhecido aqui. Foi meu professor também. Ano? 2000, ano 2000, quando eu estudei no Luzardo. E aí a gente teve essa oportunidade pelo Luzardo. Eu acompanhei muito a seleção de Caucaia, que jogava intermunicipal. Fui até uma viagem a Santa Quitéria uma certa vez, mas não me recordo de você na delegação do Caucaia, não. Na minha vida de repórter, desde os anos 2000, eu já acompanhava muito o futebol de salão de Caucaia. Eu também entrei no rádio como repórter já no início dos anos 2000, e como sempre gostei muito do esporte, acompanhei por muitos anos o futebol de salão de Caucaia. Cheguei a viajar uma única vez com a seleção para um jogo em Santa Quitéria, e foi a única viagem que fiz para longe. Mas acompanhei alguns jogos aqui no município de Caucaia, mas realmente não me recordo. Época do Careca, Júnior Cearense, eu me recordo, e tinha muitos outros aí que me foge muito a memória aqui agora, o pessoal daquela época. Mas muito bom jogador, o Caucaia sempre fez grandes times de futebol de salão, de futsal, futebol de salão. E você falou uma coisa que realmente era referência em Caucaia, que faz muita falta, que é o Luzardo Viana, né? Verdade, Luzardo Viana, não só com a estrutura, né, de estrutura física, mas também professores, os próprios
pais de alunos que eram muito participativos, os alunos que tinham. Havia, assim, os Ars Viana sempre representou esse sentimento, né? Esse sentimento de caucaense, né? E era uma representatividade não só na área do esporte, né? Em diversas áreas. Mas no esporte realmente era uma referência, inclusive nacional, né? Na época dos jogos da Senec, né? Calcaia, o Zardo Viana chegou a ser bicampeão da Senec, e eu cheguei, na época, foi em 98, 99, que eles foram bicampeões, e eu cheguei em 2000, era uma responsabilidade muito grande. Eu lembro, foi até algo bem curioso, porque na época o professor Fabão, né, eu recém-chegado na escola, eu era bolsista, aí eu, né, fui pedir uma oportunidade, né, para treinar na seleção, e aí ele disse que naquele momento as vagas estavam fechadas, não tinha e tal, e beleza. Na época eu jogava por uma equipe, né, da Jurema, aí houve um amistoso, e no amistoso a gente foi bem, né, a gente Hum. perdeu de 2-1, e acabei tendo uma participação destacada, aí no próprio amistoso ele me convidou para participar, aí foi que a gente teve a oportunidade, mas quando eu fui procurar a vaga não estava aberta não, mas graças a Deus deu certo, depois a gente mostrou em quadra, é melhor do que falando, né? É verdade. Vamos falar. Você falou aí do Fabão, que é uma pessoa que tem um respeito muito grande. Depois eu vou ver a possibilidade de trazê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho. O Paulo Vitor, ele é de Sobral, né? Ele é doido para ser jogador de futebol. Ele passa o dia me perturbando aqui no Message no Instagram, pedindo para arranjar um time para ele jogar. Eu disse, está difícil, porque a gente não tem time, a gente não tem essa força toda, né? Mas um abraço aí, Paulo Vitor, um abraço aos amigos aí da cidade de Sobral. Agora, Genuca, o, dentro do futebol, é claro, mas saindo assim um pouquinho, como é o Genuca dentro da quadra e o Genuca fora da quadra, como cidadão, como dono de casa, pai de família, como é que é? Há muita diferença? Pelo menos há a mesma disciplina? Tem alguma diferença com relação a isso? Eu acho que em casa eu sou mais disciplinado, né? Em casa, Uhum. quando eu tô em quadra eu sou já mais emocional. Eu era bem no começo da minha carreira, eu acho que talvez foi um fator que me atrapalhou muito. Eu era mais explosivo, eu era bem mais era mais difícil de lidar com aquela com aqueles momentos, né? De alguma. Uhum. Oi, sumiu aqui o som. Genuca, tentar aqui. O som dele aqui sumiu. Não sei se você está me ouvindo, mas o seu som desapareceu aqui para mim. Vamos tentar aqui novamente. Ah, deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo? Bom, eu não estou lhe ouvindo mais, mas tudo bem. Ó, manda aí um alô aí para o Paulo Vitor, que está pedindo para você falar com ele. Você tinha me ouvido aí, o áudio, eu não estou ouvindo, e o Davi Natan também pedindo aqui um alô, mas eu não consigo ouvir o seu áudio mais. Veja aí o seu áudio aí, por favor. Né? Vamos rever aí o seu áudio, que eu perdi o seu. Vamos ver se ele refaz aqui a ligação com a gente, né? Vamos ver se ele refaz aqui essa ligação para que a gente dá aqui continuidade, né? Muita gente aqui participando. Vou solicitar aqui de novo o Genuca para a gente dar continuidade. Vamos lá. Já estamos reconectando. Já estamos reconectando aqui, gente, para voltar aqui a nossa conversa, né? Aqui estou conversando com o Genuca, goleiro de futebol de salão. Pronto, agora voltou o áudio, né? Tá me ouvindo? Agora sim, perfeito. Olha, o Davi Natan, eu acho que é Davi Natan, pede um alô seu. O Paulo Henrique, lá de Sobral também, pede um alô, rapaz. Então Paulo são os Henrique, fãs, lá de Sobral. Paulo Henrique de Sobral, Davi Natan também, um abraço para Né? vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E Uhum. independente de qual seja o sonho de vocês, coloquem sempre Deus à frente, e façam sempre a coisa certa, vocês acreditam ser a coisa certa, e eu acredito que Deus sempre nos dá as respostas no momento certo. É verdade, isso é a grande verdade, viu, o Genuca? A gente falava ainda da diferença do Paulo Vitor, né, lá de Sobral.
Não é Henrique, não, é Paulo Paulo Vitor. Vitor, perdão. Paulo Vitor, um abraço, cara. Foi mal. Paulo Vitor, um abraço, hein? Ele aqui manda ele falar comigo depois lá, não é com, é com o Genuca. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Olha, o... com relação a gente estava conversando sobre a diferença você em casa, você na quadra, você disse que em casa é mais disciplinado, né? Eu estava falando É, isso quando o Sansão fugiu. em casa eu sou bem mais disciplinado, né? Até pela minha esposa, ela é muito cuidadosa, ela me ajuda bastante, as minhas filhas também, estou sempre cuidando. Às vezes, é interessante que às vezes eu solto um palavrão, aí vem uma das minhas filhas, papai, palavrão não pode, papai, papai do céu briga e tal. Isso é verdade, é verdade. E assim a gente acaba sendo disciplinado, né? Com muito amor, eu sou muito disciplinado. Também a gente também vai tentando evoluir, né? Como eu estava falando no começo, né? Bem mais jovem, eu era bem mais indisciplinado, eu era bem mais muito emocional, acabava não sendo muito racional e às vezes acabava passando um pouco do tom, às vezes acabava exagerando um pouco. Mas com o tempo a gente foi melhorando, né? Não fiquei 100%, não vou dizer que fiquei 100%, mas quem sabe até a gente encerrar a carreira, não está tão longe, a gente não consiga ficar 99%, porque 100% mesmo só Deus, né? Verdade. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que veio do Jorge Bruno, mas antes, olha, manda aí um alô agora eu me perdi aqui, Raul Magia, né? Que pede um alô. Ô, Você, né? rapaz, Raulzinho é o Raulzito, Raul Magia da nossa equipe lá de futsal. Um abraço, Raul, Uhum. cara. É o Renatinho que Pronto, tá pedindo aí, Renato. Isso, Renato. Tem duas perguntas aqui que vem do Jorge Bruno, mas a primeira que ele fez, com relação ao futebol de Horizonte, futebol de salão de Horizonte, que é um time que conquistou vários títulos e teve que parar por falta de apoio. Como é que você vê essa situação, Janu? A gente vê que aqui, principalmente na nossa região, vou falar do nosso estado, né? No nosso estado, basicamente o futsal, vou me ater ao futsal, né? Mas acredito que também em outras modalidades acabam dependendo muito mais do poder público do que da iniciativa privada, né? A gente sabe que Verdade. lá na região, no eixo sul-sudeste, aquela região ali, a gente vê aí equipes que têm o apoio, o patrocínio, a iniciativa privada participando ativamente do desenvolvimento do esporte através daquelas equipes, né? E aqui a gente já tem o inverso, né? Que eu vejo como muito positivo também, que o poder público ele possa realmente dar esse apoio, mas vejo como algo negativo o fato da iniciativa privada não ter esse mesmo interesse. Eu sei que existe uma diferença considerável, né, em termos de força, vamos dizer assim, financeira, entre as empresas daquele eixo sul-sudeste e as empresas desse eixo, mas a gente tem sim muitas empresas. A Caucaia, por exemplo, está localizado no eixo que tem o Porto do Pecém, né, o complexo portuário do Porto do Pecém, que tem muitas empresas que de repente poderiam trazer algum tipo de apoio para equipes, para projetos culturais, artísticos das cidades da qual ele faz parte, né, que é Caucaia, né, e São Gonçalo do Amarante. E Horizonte, né, me atendo aqui à pergunta do Jorge, Jorge Bruno. O Horizonte, ele por muitos anos aí, ele teve um apoio muito significativo do poder público, né, da Prefeitura Municipal, também algumas participações interessantes de algumas empresas daquela região, né, que tem um polo industrial significativamente desenvolvido. E aí ela conseguiu aí, a equipe conseguiu aí desenvolver bons trabalhos, fez excelentes trabalhos e pôde aí galgar grandes resultados, inclusive participando da Liga Nacional, algo que era inédito, né, para o futsal cearense, né? Até então, desde a criação da Liga Nacional, a gente não tinha contado, pelo menos se eu estiver enganado, alguém me corrija, mas eu não lembro de nenhuma participação. E o Horizonte, mesmo não sendo uma participação destacada, mas é muito difícil você jogar uma Liga Nacional, né? E ele esteve lá com qualidade, né? E aí é uma pena que, não sei por que motivo, né, diminuiu ou não existe mais essa participação, mas aquela participação não era só investimento na equipe, né? Se você for em Horizonte, lá você tem 2 ginásios tops
para você jogar uma competição, tem 2 estádios de futebol, tem uma boa estrutura dentro do município para os desportistas. E isso acaba influenciando os desportistas do município, né? Verdade. Agora, Genuca, você me disse no início da nossa conversa que começou em projeto social, se eu não estou enganado. É, Isso. Como é que você vê esses projetos sociais? Aqui em Calcaia são vários. Você teve no nosso programa Show de Esporte, quando eu estava lá na Cauípe FM no ano passado. Eu achei incrível como um programa, em menos de um ano, conseguiu conversar com mais de 30 projetos sociais ligados a esportes existentes aqui em Calcaia e região metropolitana. E a gente ficou muito feliz pelo trabalho que nós fizemos lá naquela emissora. E todos buscam sempre o apoio do poder público. Como é que você vê esse futebol de salão, o futebol de salão de Calcaia, né, que praticamente acabou? E esses projetos que ainda sobrevivem, nós temos aí o Pedro Neto, que é uma referência, um cara que batalha, que trabalha. Como é que você vive vê essa luta desse pessoal? O Jorge até tinha falado também, tinha citado sobre o Pedro Neto, né? Falando em futsal Isso, dentro de Calcaia, a gente não pode esquecer alguns nomes, né? Dentre eles o os Pedro nomes. Neto, professor Pedro Neto, professor Fabão, Ah, professor verdade. Clenilson. A gente não pode esquecer professores como esse no meio do futsal Uhum. dentro da nossa cidade de Calcaia. Quanto aos projetos sociais, a gente realmente tem muitos projetos. Não conheço todos, mas assim, muitos do que eu conheço, ou a maioria dos que eu conheço, são projetos sérios que contam com uma participação efetiva de algumas pessoas das respectivas comunidades, né? E que eu vejo assim como algo muito interessante, muito importante para o desenvolvimento das crianças. É algo ainda muito, muito aquém do que a gente pode oferecer, eu acredito, né? Porque Uhum. aquele projeto ABC era um projeto do próprio governo, tinha uma estrutura física, tinha uma estrutura não só dentro de quadra, mas a gente podia fazer outros cursos dentro do projeto, a Uhum. gente tinha direito a um lanche, a gente ganhava alguns itens, né, básicos para o treino, coisa que a grande maioria dos projetos dentro da nossa cidade, que eu conheço, não tem essa oportunidade. Você vê aí um projeto como o vereador Evandro Maracujá, né, que é um projeto muito forte, que ele tira do bolso, consegue o apoio de alguns políticos, de alguns empresários, mas ainda assim ele não consegue oferecer ainda tanto quanto eu acredito que ele gostaria de oferecer, né? E aí eu Uhum. não vou falar aqui em tom de crítica, até porque a gente não vive um momento assim para estar criticando politicamente, Verdade. mas assim, eu acredito muito que o nosso poder público municipal, a nossa gestão, através da Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social, a própria Secretaria de Educação, ou outras também, poderiam aí se juntar, ou cada uma fazendo individualmente, independentemente, e desenvolver projetos que pudessem oferecer um pouco mais para as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, né? Eu até estava Uhum. comentando, o nosso município começou a fazer a distribuição de cestas básicas, né, para os alunos. Eu até comentei assim, poxa, como seria legal se a nossa Secretaria de Esporte tivesse aí uma lista, que eu acredito que não tem, eu até já perguntei, nunca me responderam, mas uma lista ou vamos dizer assim, um trabalho de conhecer os projetos que nós temos em Calcaia. Tem projeto A lá no litoral. Projeto A tem de 50 crianças de 30 famílias diferentes. Vamos lá, através da Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social, vamos de alguma forma chegar até essas crianças, levar uma cesta básica, levar algum apoio, levar algo que possa realmente ajudá-los nesse momento difícil. Eu acredito que os pais, muitos, estão sem poder trabalhar, né? E assim, Isso. mas assim, o que eu falo muito é isso, a gente precisa conhecer o que a gente tem. Talvez muito do que poderia ser feito não é feito por falta de mais conhecimento, né? E a gente tem assim, muito o que fazer dentro do município, de um município como Calcaia, né? De quase 400 mil habitantes. Mas você precisa conhecer a sua realidade, você precisa realmente se dedicar, ter um interesse especial para realmente fazer as coisas acontecerem, né? É verdade. Agora, Geno, Calcaia é um município que tem muitos talentos. No futebol de campo, no futebol de salão e em outras modalidades esportivas. Você, na sua carreira aí como futebol, como jogador de futebol, como goleiro, né? Que você conheceu muitos. Quem do pessoal de Calcaia você jogou aqui em Calcaia, que você conhece e mantém amizade até hoje? Que jogou salão com você, o que você viu jogando?
Eu tenho tenho um certo contato, que a gente mora no mesmo bairro, com Júnior, o Júnior Piu Piu, né? Que hoje joga no Eusébio, que Como eu poderia falei também Júnior estar sendo Cearense aproveitado. naquela época, era Júnior Piu Piu que eu queria lembrar mesmo. A gente tem algum contato, ele mora próximo à casa dos meus pais, né? Uhum. Que eu lembre mesmo de Calcaia, porque a grande maioria da minha época, muitos não seguiram, muitos não foram muito adiante, mas se a gente for levar para um contexto bem mais amplo, né, de outras modalidades, a gente tem Uhum. aí uma atleta cearense que é campeã de bodyboard, né, que é dali do litoral. A gente Isabela. tem isso, Isabela, tinha me E falado da tem um memória. outro, né? Um atleta muito bom também, que é o Carlos Mário, né? Que é aqui da, aqui de Calcaia do Cumbuca, aquela região também, né? Isso, a gente tem o Alex Calcaia, né, que é um jovem que retornou agora, mas até pouco tempo estava no Praia Clube lá de Minas Gerais. Tem o Samuel, que é Uhum. aqui do São Miguel, aqui também da Calcaia, que hoje joga no Ceará, né, no adulto do Isso. Ceará, né, que também jogamos juntos, tanto o Alex, a gente jogou junto, a gente teve a oportunidade de jogar junto. Mas... Temos Uhum. aí também atletas do handball, né, que o handball também teve sempre uma história destacada dentro do nosso município. E a gente tem atletas aí como um grande amigo que eu tenho, que é o Quixadá, né, Cândido, muito conhecido como Quixadá, um dos maiores goleiros do nosso estado. Hoje mora em Calcaia, joga no handball de Calcaia, né, tem o Daniel, tem Uhum. o Pinha, né, que historicamente sempre foi professor do handball, né, desde a época do Luzardo Viana. E a gente tem aí... Cara, a gente tem muitos atletas e foi outra coisa que eu sempre defendi e defendo até hoje. Eu acredito que a gente poderia ter um cadastro, porque assim, se a gente for parar para pensar friamente, a gente vai chegar aí no número, sabe, bem interessante de nomes aí de várias modalidades. Mas, poxa, a Secretaria de Esporte, ela poderia ter um cadastro dos atletas, ex-atletas, atletas que passaram por aqui, atletas que são daqui, estão em outro estado, até que possam, de repente, voltar em algum momento para trazer algo motivacional, algum conhecimento para quem está começando. E a gente poderia conhecer os atletas que a gente tem em casa, até para apoiá-los, né, até para incentivá-los, até para, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento da carreira destes. Sabe, haver algum tipo de cadastramento, de registro, para a gente saber quem a gente tem. Porque a gente tem muitos. Tem aquela dupla cearense que joga futevôlei, né? Que também tem sempre conseguido algumas participações destacadas. Cara, eu acho que a gente tem muito material humano no esporte, sabe? Mas a gente precisa conhecer, como eu falei, é questão de conhecer. A gente precisa conhecer para apoiar, para poder contribuir, de alguma forma, oferecer condições, né, para o desenvolvimento das práticas. Porque, né, torno a dizer, né, não quero aqui trazer como crítica, mas, por exemplo, hoje a gente não tem um ginásio municipal dentro do município de Calcaia. É. Um município com quase 400 mil habitantes, você não tem um ginásio público, né? O único que tinha, que era o Casuzão, está fechado aí há cerca de 4 anos, né? Abandonado, não foi feita uma reforma ainda. E outros espaços que a gente poderia ter justamente para fomentar o esporte, até mesmo através desses projetos sociais que existem nas comunidades. Mas, assim, acaba que faltando um pouco mais de zelo, né, nessa parte, e eu acho que a gente poderia conseguir bem mais se tivesse mais zelo. Mais zelo. E, Luca, você já sente que está próximo aí de parar, como o jogador diz empendurar a chuteira, e você empendurar as luvas? Rapaz, Ou eu ainda tem costumo, muita às vezes coisa para oferecer ainda? às vezes às vezes eu falo com os meus amigos, eu brinco dizendo que eu já estou no lucro, né? Para mim, Hum. eu já estou parado faz tempo. Eu acho que o que está acontecendo já está sendo lucro, já está passando até do limite. Mas assim, eu sou insistente, eu ainda quero tentar, ainda por mais algum tempo, né? Uhum. Tentar jogar, tentar me investir em algo que me faz bem, algo que realmente faz muita diferença na minha vida. É eu chegar em casa cansado de um treino, de um dia realmente cansativo, tanto do trabalho como do treino, né? Porque eu não dependo do futsal, né? Eu sou funcionário público, né? Policial militar, como eu falei. Mas, assim, graças a Deus a gente ainda goza de boa saúde, a gente se cuida, né? Eu tenho, graças a Deus, sempre que estou treinando, eu sempre tenho estado em boas condições para poder ainda
desenvolver bem, né? Para não chegar na quadra e acabar fazendo feio. Eu sei que às vezes a gente falha, né? Eu falho um bocado, mas a Uhum, gente tenta fazer o melhor sempre, né? uhum. Muito bem. Por que eu entrei nessa questão toda? Porque do pouco que lhe conheço, conheço ah, da sua pessoa, a gente sabe que você é um cara inteligente, que tem conhecimento das coisas e que é calcaense acima de tudo, né? Só nasceu em Fortaleza, mas é de Calcaia. E não passou pela cabeça do Genuca a carreira política. Isso não passaria em ser um representante do povo e ser um representante do desportista de Calcaia, através da política, o Genuca. Olha, não vou esconder que em alguns momentos isso passou pela cabeça, até porque alguns amigos me procuraram, né? Já há algum Uhum, tempo, não é de hoje, me procuraram para tentar enveredar por essa carreira política, né? E a gente tem algumas amizades na política, né? Graças a Deus a gente goza de um bom relacionamento também na questão política, né? Apesar de repente eu ter alguma divergência com alguém que trabalha na gestão ou na oposição, graças a Deus eu me dou bem com todo mundo. Mas assim, de forma mais prática, hoje eu não tenho assim tanto interesse nessa questão política. uhum, Porém, eu estou terminando a pós-graduação que é em gestão pública, né? E uhum, o meu mestrado ano que vem, que eu deverei fazer em Lisboa, também é nessa área de gestão, né, voltado para a gestão pública. Eu sempre trabalhei em empresas públicas, né, desde que comecei. Eu estagiei na CAGES, né, por um uhum, tempo, por um longo tempo. Depois fui funcionário lá, contratado. Depois foi quando passei no concurso da Polícia Militar. Sou servidor público ainda. Gosto muito da questão da gestão pública e acredito que a gestão pública ela pode ser sempre bem. Até mandar um abraço para a Gardênia, que foi com quem eu trabalhei. tá, Assim que eu comecei a estagiar, foi a Gardênia que fez o meu teste e me ensinou muita coisa. Né? Um beijo, Gardênia. uhum, Mas, assim, muito bom. eu acredito que o poder público ele pode fazer muito mais, né? Com controle, com organização, com uma estrutura que deveria ter, né? E eu acredito que, de repente, a gente pode, no futuro, conseguir contribuir ativamente de uma forma técnica, né? Uhum, Não política. Ah, Genuca, você nunca vai querer. Quem sabe daqui a 4, daqui a 10 anos. Hoje o Genuca não tem esse interesse de se candidatar a um cargo político. Mas quem sabe daqui a uhum. alguns anos a gente acaba pensando diferente e tal. Mas eu penso na política como algo que a gente precisa se preparar para poder oferecer mais para as pessoas. Não dá para a gente Uhum. mudar a vida das pessoas, porque é uma decisão particular e você pode, né? Mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida das pessoas. Eu acredito muito que um município como Calcaia pode fazer isso pelos cidadãos e, de repente, se eu tiver oportunidade, eu posso contribuir, quem sabe, né? Genuca, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. E como a gente sempre faz essa brincadeira no final das nossas lives com as pessoas que a gente conversa. Eu vou dizer aqui umas duas ou três palavras e você diz o que você acha, né? Você dá a sua opinião. É, tipo um ping-pong aqui. É, um amigo, Olha, Deus, mas de forma humana, eu tenho meu pai, meu irmão, que são grandes amigos e duas referências para mim. família. Então, como? Família. Que representa para você família? Abaixo de Deus tudo. Algo que você não fez e gostaria de voltar e fazer. Acho que tudo que eu fiz, eu fiz assim sempre de uma forma pensada. Mas eu acredito que algo que eu poderia ter feito antes e talvez retornasse era ter um pouco mais de paciência, né? Como desportista. Acho que talvez isso me atrapalhou um pouco para conseguir naquele tempo chegar onde eu gostaria de chegar. Um sonho. Sonho ver as pessoas de onde a gente mora, né? Do município que eu amo,
uma situação melhor do que a gente vive hoje. É um sonho. Uhum. Ginuca, eu quero te agradecer, quero dizer que para mim e para nós do portal foi um prazer recebê-lo aqui hoje, nessa nossa live. Dizer que mais e mais continuo tendo admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelo cidadão que você é, pelo pai de família que você é. É uma pessoa que sempre nos atendeu e nos tratou com muito carinho, com muito respeito. E eu digo que esse carinho que você tem por mim é recíproco e pela nossa pessoa, pelo nosso trabalho. É o nosso muito obrigado. Eu quero deixar aqui o espaço para que você faça aí as suas despedidas e algum recado que você queira deixar para alguém, para o pessoal que está nos acompanhando, para os seus amigos aqui nesse momento. Cara, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando, né? Eu sempre digo isso, eu não sou famoso e nunca gostei dessa coisa, né? É famoso e tal. Fui algumas vezes para a seleção, deu certo, foi legal, mas eu acho que há coisas mais importantes do que isso, né? Que é viver sempre com simplicidade. Eu sou uma pessoa simples, você me conhece. E assim, eu fico muito grato por ter esse reconhecimento, né, de pessoas como você, que é uma pessoa que goza dentro do nosso município e fora também, de muito respeito, e as pessoas conhecem a sua seriedade, e ter o respeito e, e esse carinho de pessoas como você me deixam realmente muito feliz. E quero aqui agradecer a oportunidade que você, o Bruno, de reconhecer, e espero que vocês continuem com essa linha de reconhecer a prata da casa que a gente tem, pessoas que têm contribuído, né? Eu tenho contribuído muito pouco, eu acredito que posso fazer muito mais. Acho que todos nós podemos sempre fazer muito mais, e eu acredito que a gente tem muito que fazer, e eu quero aqui falar especificamente, né, sobre a nossa terra. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais. Eu acredito que a nossa terra é muito grande, é muito bonita, tem muita gente do bem, e eu acredito que pessoas do bem, quando se reúnem para fazer a coisa certa, a tendência é que dê certo, tá bom? Então, esse recado que eu queria deixar, também deixar alguns abraços aqui, se você me permitir, Pode eu sei ficar à que o tempo já vontade, está pode ficar à avançado, vontade aí. Não, pode ficar à mas eu vontade. queria deixar aqui um beijo para minha esposa, Elita, minhas filhas, Ana Júlia, Ana Sofia, vocês estão vendo ali, dois quadros ali, são delas. Aí fica aqui no escritóriozinho que a gente montou aqui para estudar. Quero deixar um beijão. Amo as minhas mulheres, né? Meus pais, o Roberto, né? Minha mãe Francisquinha, meu irmão Rafael, todos os meus familiares e amigos. Deixar aqui abraço também para alguns parceiros, né? Do esporte que a gente foi Uhum. conhecendo e sempre nos ajudaram, né? O meu amigo Aldir Barbeiro, né? Que tem uma barbearia aqui em Fortaleza, mas mora aqui em Calcaia, um cara que me ajuda bastante. O Joãozinho da Quality Serviços, né? Quality Emplacamentos também. Os amigos lá da 88 Bets, né? Do Raoni, a Camille, também que apostam no esporte, apostaram em mim de alguma forma, me ajudaram bastante. O meu amigo, o seu Guto, né? Gutenberg, que é o dono da empresa Frutibi Sorvetes, né? Uhum. Que é um amigo já de muito tempo. Deixar também um abraço para o meu pastor, pastor Francisco, que tem sempre me abençoado com grandes ensinamentos. E é isso, deixar o meu abraço para os meus amigos da Polícia Militar, né, BPRE, onde eu joguei muito tempo, trabalhei também, pessoal da Companhia de Policiamento de Guarda, lá no Tribunal de Justiça, um abraço para vocês também. E deixar também um abraço pro meu amigo Deusinho, né, cara, que tem muitos É amigos, verdade. como eu falei, muitos amigos na política. O Deusinho é um amigo que a gente tem, o professor João Ari também, e outros líderes do nosso município, né, que eu acredito que querem fazer o bem. E a gente está num ano aí que é um ano, de certa forma, complicado, né, que é ano eleitoral, e eu espero muito que Deus abençoe as pessoas para tomar a decisão correta, que as coisas possam melhorar nesse período que falta aí, que a nossa gestão possa contribuir com a vida das pessoas. E, cara, é isso. Eu só quero mesmo que as coisas deem certo e quero contribuir. Uhum. Ginuca, quero só comunicar aqui ao pessoal que nos acompanha, daqui mais ou menos uma meia hora, essa live vai